O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Caros ouvintes e caros ouvintes, bem-vindos ao último episódio do Mundial. O Mundial que acabou hoje, infelizmente. A nossa felicidade já não vai ser a mesma amanhã para ver tantas provas e tantos momentos fascinantes e emocionantes. Hoje, mais uma vez, temos o João Gigante e o Carlos Almeida para comentar e rever tudo o que há para rever e comentar notícias, que já há algumas. Muito bem-vindos e boa noite aos dois. Boa noite, malta. Boa tarde. Isso foi muito rápido, essa introdução. Hoje vamos começar com a nossa revisão do dia, de sábado e domingo, aliás. Vamos começar com o sábado. Temos aqui algumas provas, não tanto como na sexta-feira, que tivemos 3 dias. Vamos começar com os 50 mariposa femininos. A prova que foi ganha pela Sarah Sostrom, aqui a ganhar a sua primeira medalha de ouro no Campeonato do Mundo, depois de ter falhado aos dentes livres e ao chá mariposa. Ela que fez 25-0, seguida pela Ranomi Kromo Doyoyo. Por acaso tenho sempre dificuldade em dizer o nome dela. Eu digo sempre Ranomi Kromo Bidojo, mas se calhar não é assim. Carlos, como é que é? Sabes? Eu digo Ranomi de Oliveira. Pronto, ela que é uma nadadora de livres, mas também consegue dar uma perninha à mariposa. Ela que não teve tão bem nas provas de livres, conseguiu aos 50 mariposa ganhar a sua medalha. E em terceiro ficou uma egípcia, a Frida Osman, ela que já tinha ficado em terceiro nos campeonatos do mundo 2017, se não estou em erro. Exatamente. Ela que treina nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. E por acaso eu estive a ler sobre ela e ela participou em Roma 2009 com 15 anos, se não estou em erro, 14 anos. Portanto, era muito nova. E aqui conseguir uma medalha, já é a sua segunda medalha em mundiais. E é positivo para um país como o Egito conseguir ter atletas nas medalhas. Outro destaque, apesar da Kelsey Dália não ter conseguido o pódio, conseguiu bater o recorde da América com 25-4. Mas pronto, esta vitória da Sarah Sostrom foi algo folgada em comparação com a segunda e a terceira classificada. Foi dominante, apesar do tempo não ter sido assim uma coisa do outro mundo. Foi uma vitória folgada. Foi mais ou menos o esperado, não é? Mas ela na meia final fez um tempo mais condizente com o valor dela, fez 24-6 ou 24-7. Teria sido bonito na final repetir um tempo abaixo dos 25 segundos, mas ganhou confortavelmente. Acho que ainda é mais ou menos intocável nessa prova. E não sei se não foi o mesmo pódio que em 2017. Acho que pelo menos a Farida repetiu. Não sei se a Ranomi também não foi ao pódio em 2017. Mas pronto, a vitória da Sarah acho que é justo e acho que foi a única medalha de ouro dela. Portanto, também é ser uma motivação para aquilo que vem agora a seguir. Exato. Carlos, não tens mais nada a dizer? Só que, pronto, a Janette Hodgson a voltar ao grande palco, finalmente depois de ter sido mãe e tudo mais. Acho que é de lhe dar os parabéns. Não é nada fácil. Penso eu que não seja nada fácil ser mãe e depois voltar ao máximo aqui como ela voltou. É verdade. Passamos para os 50 livres, a prova que foi fulminada pelo Caleb Dressel, como nós tínhamos previsto. Ele que fez 21.04, o melhor tempo de sempre sem fatos, aqueles fatos de borracha, os fatos de poliuretano. E o segundo lugar, tivemos 2 segundos lugar, o Bruno Fratos com 21.4 e o grego Gokol Lamev. Ele que treina nos Estados Unidos também, se não estou em erro, na Universidade do Alabama. Para mim não é uma surpresa o grego conseguir o segundo lugar. Ele é um nadador muito consistente e em campeonatos da Europa também consegue ganhar medalhas e ele consegue com alguma regularidade em provas internacionais e mundiais fazer finais e agora conseguiu finalmente uma medalha. E eu acho que é muito positivo também um nadador destes conseguir, como o Bruno Fratos, conseguirem ganhar a medalha do segundo lugar. Mas o Dressel, mais uma vez, com uma saída muito, muito forte. O Proud conseguiu sair ao lado dele, mas depois não conseguiu manter a distância. Mas não há muito a dizer nesta prova. Ele realmente incendiou a piscina com 21.04.
Exato. A prova foi o que estava à espera, não era? Eu disse também, já estava à espera do Frades ficar ali em segundo. Mas sim, realmente uma prova incrível. O Bruno finalmente recebeu uma medalha de prata, muito merecida não só pela esta prova, mas também pelo ano que ele tem feito. Ainda vai ter mais outra prova para a semana, ou daqui a 2 semanas, por isso continuar de olho. E depois o Christian, sim, o gajo fez a Universidade cá na Alabama. Aliás, é Flórida, basicamente é Flórida. O Bruno, o gajo também tem um pouco de Auburn, mesmo que não esteja decidido lá, Flórida, Auburn, Alabama e USC. Mas pronto, foi uma prova um pouco dentro do normal. Estava à espera que o pódio fechasse um bocadinho mais rápido, para ser sincero, mas estou com curiosidade para ver aquilo que o Bruno Frades vai fazer daqui a 2 semanas no Pan-Americano, porque às vezes prolongar o taper ou tentar acertar um taper duplo pode fazer com que ele consiga ser um bocadinho mais rápido. E um pouco mais relaxado, não é? Gol do Benfica. Foi gol do Benfica? Yeah. Estamos a jogar contra quem? Nem sabia. AC Milan. Ui. Tivemos 2 provas de 50 metros e não sei se vocês repararam, mas eu reparei que as partidas do árbitro estavam muito lentas. Muito alongadas. E eu já tinha reparado isto no outro dia e esqueci-me de dizer. E no sábado, aliás, com 2 provas de 50, que são provas em que conta muito a partida, mais uma vez muito lentas, e eu espero que o árbitro que estava a dar as partidas tenha sido suspenso, porque não se faz. Eu, como sprinter, era uma das coisas que eu mais odiava, era que fizessem... Foi uma tendência dos campeonatos, o gajo dar partidas muito lentas. Aqui, só para tentar... É assim, aquilo que eu acho é que a partida devia ser universal, igual para todos, ou seja, devia ser uma gravação e devia passar e devia ser sempre igual. Porquê que não dá para fazer isso? Porque a regra diz que o árbitro, a seguir ao take your marks, só pode dar a partida quando o último atleta se parar de mexer. E há sempre alguém que demora um bocadinho mais para baixo, e se eles cumprirem a regra mesmo à risca, dão partidas mais lentas, que foi o que tem acontecido. Mas eu acho que se podia uniformizar com uma gravação para ser sempre igual. E os atletas dentro desse registro tinham que estar quietos e pronto. Mas aí depois começa a adivinhar a partida, é o problema. Exato, era o que eu ia dizer. Mas era fixe. Era fixe. O que é que eu ia dizer? Eu, por acaso, não sei se repararam, eles depois mostraram na televisão o Caleb Dressel saiu dos 50 livres e foi imediatamente para a piscina ao lado, a piscina de saltos, para recuperar, porque ele logo a seguir tinha o Chá Mariposa, que é a prova a seguir que vamos comentar, o Chá Mariposa masculinos. Ele que fez 49,6, não conseguiu voltar a bater o recorde do mundo, mas continua a ser um tempo fantástico e abaixo do recorde do mundo, do antigo recorde do mundo do Michael Phelps. Para mim, surpresa foi o Milak ficar fora das medalhas. Em segundo lugar ficou o Andrei Minakov, com 58, e o Shadul Klo conseguiu meter-se lá nas medalhas com 51,16 e em quarto o Milak com 51,2, peço desculpa. Ele que não conseguiu fechar tão bem como o habitual. Ele até comparar com o Dressel, com o Minakov e o Klo, até fechou pior, que é uma coisa que para um nadador como ele, que fechou os 200 mariposa tão forte, não é muito normal. Mas pronto, foi a vitória que estávamos à espera e pronto, tenho pena não tenha batido novamente o recorde do mundo, mas continua a ser um tempo de excelente nível. Ele passou um bocadinho mais lento, acho eu. Passou. O pódio desiludiu-me um bocadinho os tempos, o segundo e o terceiro, na medida em que, tanto em 2005 como em 2015 como em 2017, o pódio foi abaixo dos 51 segundos. Portanto, aqui ia ser ligeiramente mais lento. O Milak tinha sido vice-campeão do mundo em 2017 com 50,6. Agora aqui eu não consegui baixar dos 51, mas eu estou desconfiado que o gajo deve ter dado tudo nos 200 mariposa, não lhe sobrou nenhum pedacinho de energia para nadar este 100, mas o Caleb, claro, incrível novamente. Acho
Acho que o milagre depois de bater o recorde, o gajo foi para a festa com o Kenderesi. Exato. Depois vamos comentar isso, mas foram os dois para a festa, exato. E... O Kenderesi ainda tá na festa. Ainda está na festa. Ele pode ficar de festa nos próximos 10 dias. Depois. Sim, mas eu sou da mesma opinião que o Agostinho. Acho que o milagre, a parte final, que ele é um pouco mais conhecido, fechou lento para ele, 27,6. Acho que ele na meia tinha feito 27 baixo, ou que foi. Um pouco aquém do que se esperava dele. Mas continuou a ser... Pronto, o Caleb não deu nem meia hipótese para ninguém mais fazer... disputar a vitória. Uhum. Depois tivemos os 200 costas femininos, a prova ganha pela Regan Smith. Desta vez não conseguiu, à semelhança do Caleb Dressel, não conseguiu bater o recorde do mundo que tinha batido na meia final. Ela fez 2.369, o recorde do mundo é 2.335, mas ela que até aos 150 metros ia sempre abaixo do recorde que tinha batido na meia final e ia quebrar um pouco no fim. Continua a ganhar muito folgadamente, apesar de não ter batido o recorde do mundo. Em segundo ficou a Kaylee McKeown, da Austrália, com 2.62, e em terceira a Kylie Mace, com 2.662. Aqui, uma nota menos positiva para a Kanti Kozu, que fez 2.10.0, ficou em último na final. Um tempo que não diz nada com a qualidade dela, que ela é uma nadadora de costas muito forte também. E tanto que o Carlos tinha dito que ela ia ficar em segundo. Exato. Acho que não ficou. Ela foi vice-campeã olímpica. Exatamente. Mas vocês viram o parcial ridículo aos 100 metros da Regan Smith, passou a 59,4. 59,4, exato. Uma loucura. Ela aos 150 ainda estava quase um segundo abaixo do recorde do mundo, depois morreu um bocadinho. Mas mesmo assim nadou abaixo do antigo recorde da Missy Franklin, 2,3, a validar o estado de forma alien em que ela estava neste campeonato. Mas se vires bem, depois de termos visto hoje o recorde do mundo aos 100 costas da Regan Smith com 57, eu acho que passar a 59 não é totalmente descabido. Hein? Acho que é uma passagem legítima para os 200 metros. Para ela, exato. Sim, para ela sim. Eu só estava a dizer isto porque eu acho que houve finalistas na prova do 100 a fazer 59 ou 59,4 ou cenas assim. Eu achei impressionante a gaja passar aquele tempo. Foi matador. Depois tivemos 800 livres femininos. A prova ganha pela Katie Ledecky. Finalmente também consegui ganhar. Com 8,13,58. Em segundo, não vou dizer uma surpresa, mas a italiana, a Quadrella, que tinha ganho os 1500, a conseguir dar alguma luta à Katie Ledecky, com 8,14. E em terceira, a Ariane Titmus, outra vez, com o recorde da Austrália, com 8,15. Eu sinceramente pensava que ela ia ganhar, foi a minha aposta, em segundo lugar, e a italiana conseguiu demonstrar que está num excelente nível e num excelente momento de forma. Uma boa surpresa. Como o Carlos disse no outro dia, a Itália está muito forte, está com uma seleção muito forte, sobretudo nas raparigas. E lá está demonstrado que é uma seleção top europeia novamente, como já foi há alguns anos atrás. Foi uma prova interessante, foi uma prova que vimos a Katie Ledecky vir de trás para ganhar, especialmente na segunda metade da prova, o que não é muito normal para ela. Viu-se bem que ela, também como o head coach USA Swimming, foi a prova que ele gostou, que a viu finalmente a competir, que nunca tinha visto antes. Para ele estar a dizer isso é porque ela está mesmo com alguma doença ou assim qualquer coisa. Mas voltou às medalhas, voltou a ganhar uma prova que acho que pode ser um pouco uma virada e meter esses campeonatos para trás. Acho que ela mostrou uma fibra mesmo de campeã, porque ela liderou 400 ou 500 metros, deixou-se passar, a Quadrella chegou a ter mais de meio corpo de avanço e ela conseguiu voltar a apanhar a Quadrella e ainda lhe deu mais de um segundo. E claro que para o standard daquilo que costuma ser a Katie Ledecky, o tempo foi fraquinho, 8,13, ela tem um recorde de 8,4, mas mesmo assim aqueles 8,13 que ela fez continuam a ser mais rápidos do que qualquer outra pessoa na história da prova. Portanto, ela mesmo assim a conseguir nadar um bom nível, apesar de ter estado doente, esteve no hospital
lá em Guangzhou, ela fez um post sobre isso, e conseguir aqui o 4º título consecutivo nos mundiais aos 800 livres, também é bom para motivar um bocadinho, tendo em conta que ela trabalhou a época toda e chegou aqui e viu o seu momento de forma estragado por doença. Conseguir levar uma medalha de ouro para casa é sempre motivador, de certeza, para aquilo que se aproxima daqui a um ano, não é? Depois tivemos a estafeta mista de 400 livres, uma estafeta que o Carlos por acaso comentou isto e é verdade. A Austrália perde a prova porque decidiram colocar a irmã Bronte Campbell em vez da Kate Campbell, e eu acho que teria feito a grande diferença em relação em ficar em segundo ou em primeiro. Os Estados Unidos ganhou a prova com 3:19:40, a Austrália fez 3:19:97 e a França, surpreendentemente, conseguiu ficar em terceiro com 3:22:11. Como disse, a Bronte Campbell não conseguiu acabar, ela acabou mais de um segundo que a Kate Campbell tem acabado. Exatamente, e eu não percebo qual é que foi a decisão tática que a Austrália decidiu. Também acho que é relevante a Rússia, podia ter sido uma candidata às medalhas. O Grinev abriu mal com 48:4, ele tinha feito 47:8 na prova individual e ficar em terceiro, abriu mal para 48:4. E tivemos os dois nadadores, as duas grandes vedetas dos 100 livres, novamente muito disputado, com apenas 3 centésimos entre os dois, em 47:34 e 47:37. O Caleb Dressel e o Kyle Chalmers. Outra vez o Chalmers a vitragem e não consegue ganhar o Dressel mesmo por muito, muito pouco. O Dressel, que estava visivelmente muito, muito cansado, ele fez 3 provas, 3 finais. Eu reparei que até as companheiras de equipa perguntaram-se várias vezes se estava tudo bem com ele, e ele está tudo bem, mas estava visivelmente cansado. Exato. Foi uma prova gira, disputada. Eles puderam, acho que todas as estafetas, foi tudo 2 masculinos, 2 femininos. Tipo no 2 começar as primeiras 2 pernas masculinas, segundo as últimas 2 femininos. O que gerou a prova um pouco mais competitiva, não como o mixed relay do medley, mas sim um bocado de pena de pôr ali a irmã errada, o que me custou a minha aposta. Exato. Fez a diferença no final, tenho a dizer. Exato. Eu acho que a Austrália aqui abdicou de uma medalha de ouro e de um recorde do mundo ao não colocar a Kate, foi pena. Acho que a prova era deles, aliás. Uma nota para o Caleb Dressel, que era a terceira final do dia, a terceira medalha de ouro, e portanto a não abrir tão bem como na prova, com o tempo que fez na prova individual, mas mesmo assim a conseguir abrir a 47:3. Mas acho que não consigo perceber a decisão de não meterem a Kate Campbell, até porque ela só tinha a final dos 50 crawl no dia a seguir. Não acho que fosse fazer grande moça para uns 50 crawl no dia a seguir, 24 horas depois. Portanto, acho que a Austrália aqui não jogou bem. Esta estafeta mista tem a particularidade de não ter tantas alterações na liderança como na mixed, na medley relay, porque como toda a gente vai, normalmente a melhor tática é meter 2 homens à frente e 2 mulheres atrás. É sempre igual para todos, ao passo que na de estilos, como se escolhe consoante a qualidade dos nadadores que tens em cada estilo, há mais alterações e acaba por ser mais espetacular por isso. Mas os Estados Unidos aqui a vencer bem, com o novo recorde do mundo, e é sempre de louvar, foi uma boa sessão para eles. Acho que ganharam tipo 5 provas em 6 possíveis, uma cena assim desse género. Agora passando para as finais de hoje, do dia 2, começamos com os 50 costas masculinos, uma prova que foi muito, muito renhida. Uma prova ganha surpreendentemente pelo sul-africano, o Adel, com 24:43, e depois o segundo e o terceiro completado pelos 2 nadadores russos, o Rilov em segundo lugar com 24:49, o Kolesnikov com 24:51 e o Ryan Murphy em quarto, fora das medalhas, apenas a 3 centésimos com 24:54. Uma prova que foi, não estava com grandes expectativas, mas foi uma prova muito, muito disputada até ao fim. Foi surpreendente. Olha, eu por acaso não conhecia bem este sul-africano. Ele surpreendeu-me. Não sei se vocês viram, mas o Kolesnikov escorregou na partida um dos pés. Há uma
há uma foto disso e tudo, ele já meteu umas fotos no Instagram, ele sai completamente atrás e vê-se mesmo um pé a ir para baixo na partida, mas não foi a plataforma que falhou, foi mesmo o erro dele, e portanto eu acho que o gajo ainda ir buscar o bronze depois desse aparato todo ainda foi brilhante. Pá, mas parabéns para o sul-africano e aliás para a África do Sul em geral, que conseguem ter aqui outro campeão do mundo, sem ser os habituais antigos, não é? Agora já não foram, mas sem serem os habituais Cameron Vanderberg e Shadle Close. A ver se isto também traz um bocadinho de apoio para a natação sul-africana, que eles têm sempre pagado o próprio bolso para ir aos mundiais e não sei o quê, a ver se isto traz alguma publicidade também positiva para eles, que aparecem aqui com este touro a fazer lembrar aquele gajo, o Zandberg, em 2007, vocês estavam lá, em Melbourne, que também na altura venceu os 50 costas de maneira mais ou menos surpreendente. O gajo era um animal, meu. O gajo tinha mais de 2 metros, acho eu. E super musculado, um ganda bicho, meu. O gajo era muito, muito animal. Depois tivemos... eu só queria tocar no Michael Andrews a fazer a sua quarta final. Não ganhou o gigante, mas pronto, estava lá. Foi o primeiro nadador de sempre a ir a 4 finais em 4 estilos diferentes. Um feito engraçado, mas pronto, sem ganhar medalhas. Para mim seria magnífico, para ele acho que ele queria um pouco mais. Também acho que sim. Depois tivemos os 50 bruços femininos, uma prova ganha pela Lily King. Depois de ter ganho os 100 bruços e ter sido classificado aos 200, finalmente a conseguir ganhar novamente uma prova de bruços com 29,8. Em segundo lugar ficou uma italiana. Pignatello. Pilatello ou Pilato? Pilato. É Pilato, exato, com 30,00. E em terceira, a Yulia Efimova com 30,15. Eu não sei se repararam, mas todos nós sabemos que a Lily King e a Efimova tinham algum bad blood e agora já parecem muito amigas. já beijinhos, já falam. Exato. Mas isso já sabes como é que essas gajas são. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Os homens não são amigos, os homens amigos, não... quase que andam à porrada no pódio e elas já... É ali um bocadinho de cinismo. Palmadinha nas costas. Mas ficam todos contentes. Exatamente. Foi uma prova dentro da expectativa. Estávamos à espera. Aqui destaque para a italiana. A italiana de 14 anos. Não estava muito à espera disso, mas pensava que ia ser a Efimova e depois a Atkinson. Mas é de 14 anos, ela acabou a prova e começou a chorar baba e ranho, completamente emocionada. Nos 100 nos Jogos Olímpicos, que é a prova, provavelmente a prova mais que é ganha por nadadoras mais novas, deve ser o 100 bruços ultimamente. Ganhou o meio Tita em 2012, não é? E depois ganhou a Lily. A Lily King também ainda era bué da nova. E agora, se calhar, esta italiana para o ano com 15 anos, repete o que a meio Tita fez. Quanto é que ela fez? Quanto é que ela fez aos 100 bruços? Nem vi. Esta italiana não nadou. Não nadou aos 100 bruços? Acho eu. Okay. Acho que nadaram outras 2 italianas. Acho que ela só se apurou aos 50. Ok. Depois tivemos 1500 livres, uma prova disputada por 3 nadadores, pelo o vencedor, o Florian Velbok, o alemão, com 14,36. Em segundo tivemos o ucraniano, o Romanchuk, com 14,37, e o Palternieri, que era favorito, não consegui mais com o terceiro lugar, com 14,38, não é? Ele que liderou a prova toda, mas com o dobro da frequência dos nadadores, e se calhar pagou um pouco no fim, e eu senti que os outros dois estavam a ir à boleia do ritmo dele, com uma frequência muito mais controlados, muito mais eficientes na braçada. E destacar o alemão, que é o primeiro nadador a conseguir ganhar os 10 km nas águas abertas e depois os 1500 numa prova deste nível. No mesmo Mundial. No mesmo Mundial, exato. Ele, como disse, ele ganhou os 10 km 2 semanas, ou há uma semana atrás. Um nadador muito jovem também e que dá boas perspectivas para os próximos Jogos Olímpicos. Exato.
Foi uma prova por acaso boa de ver, muito interessante de ver e muito fácil. Não normalmente os 1500 é uma prova para ir dar uma dormida, mas... Olha, eu fui fazer o almoço só para ver. Exato. Não, mas foi uma prova interessante de se ver. O Grigori não teve a estaleca no final para acabar tão forte como os outros dois. Interessante também, eles estavam aqui a dizer que foi o segundo, pelo menos, nenhum americano. O que é interessante, foi uma final completamente europeia. Mas sim, foi uma prova interessante e um pouco triste que o Paltrinieri não ganhou, mas pronto, é assim. Paltrinieri deixou que lhe fizessem exatamente a mesma coisa que tinham feito mais ou menos no europeu do ano passado, com exatamente os mesmos dois adversários nas mesmas posições. Os gajos iam completamente à boleia. O Romanchuk tem uma braçada lindíssima, muito, muito eficiente, e o alemão é jovem, tem um sprint final que nos últimos 100 metros não deu qualquer hipótese, e o Paltrinieri, se quiser ganhar esta prova para o ano, vai ter que mudar um bocadinho a tática. Eu acho que ele vai ter que passar ainda mais rápido para tentar fugir deles primeiro, porque se ele deixa para os últimos 200 metros, acabou que ele não tem a velocidade que os outros dois têm. Passamos para os 50 livros femininos. A prova ganha pela Simone Manuel. Mais uma vitória. Ela ganha os 50 e os 100 com 24-0. Sarah Sjöström com 24-0 também, mas 0-5 e 0-7. E a Kate Campbell com 24-11. Fora das medalhas, a campeã olímpica, a Pernille Bloom, com 24-12, a um centésimo do terceiro lugar. Ela que também, acho que ela só nadou os 50 livros, acho que não chegou a ir aos 100 livros. Foi uma prova muito competitiva, muito renhida até ao fim, com menos de 10 centésimos de diferença entre as primeiras, como uma prova de 50 metros, quase todas são assim. Se não contares com o Dressel, são duas provas, são sempre provas muito, muito disputadas. Eu estava à espera que houvesse alguém a fazer menos que 24 segundos, tendo em conta que pelo menos 3 ou 4 finalistas desses 50 crawl têm recordes pessoais na casa dos 23.6, 23.7 e 23.8, mas a Simone que ia ganhar a prova e ela, não sei, ela arranja sempre maneira de ganhar. Parece que tem ali uma aura de proteção, mesmo quando não é a favorita, consegue chegar à frente, ia vencer bem, ela estava motivada, e as outras também houve algum demérito da Kate Campbell e da Sarah Sjöström, que têm recordes pessoais. Aliás, a Sarah Sjöström é recordista do mundo com 23.6, tem recordes pessoais bem melhores do que os 24.0 e não conseguiram ganhar à americana, portanto, parabéns para ela. Exato, para mim foi um pouco surpresa, mas pensei que a Kate ia ter aqui a medalha de ouro, mas não deu para o que era o normal, o esperado. Não valeu a pena poupar-se da estafeta. Exato. Do dia anterior. Eu tenho aqui, eu por acaso fiz aqui uma comparação entre a Kate Campbell e a Manuel. Porque, como já referi na sexta-feira, a Kate Campbell nas estafetas transcende sempre e faz tempos muito fortes, ao contrário da Simone Manuel. Ao contrário da Manuel, exatamente. E depois, a nível individual, é o contrário. É o contrário, exatamente. E eu acho que é podiam fazer um estudo psicológico, um perfil psicológico das duas atletas, para ver se há assim grandes diferenças entre as duas, porque deve haver para isto acontecer. Pois, não sei. Não sei se a Manuel fica mais nervosa por ser um esforço de equipa e tem medo de não conseguir ou deixar ficar mal a equipa e depois não rende tão bem, e depois no individual, como é só ela e o esforço é só para ela, está mais solta. E por outro lado, se calhar a Kate Campbell é exatamente o contrário, por ser um esforço de equipa, quer se superar, que é para não deixar a equipa mal, e consegue sempre agigantar e fazer grandes parciais. Mas pronto, isso é tudo formular hipóteses, porque nós não estamos na cabeça delas, não é? Ambas são campeoníssimas, já ganharam muitas medalhas, mas realmente parece que é realmente assim, a Simone rende mais nas provas individuais e a Kate nas estafetas. Passando para os 400 estilos masculinos, a prova ganha pelo Dia 7 com 4.89. Depois tivemos o americano, o Littleton, com 4.9, foi ele que teve uma grande ponta final, conseguiu ali, eu por momentos ainda pensei que ele fosse conseguir ganhar ao toque,
Faltou ali um bocadinho, faltaram ali 5 metros, se calhar. E tivemos depois o neozelandês, o Claire Butt, ou Claire Butt, não sei, já não sei bem. Agora sou eu que estou a falhar com os nomes. Com 4-12, não foi? 4-12-0. Um pódio que fechou se calhar um pouco fraco, com estes 4-12 não é um tempo digno de um pódio, digo eu. Não, também não sou grande especialista dos 400 estilos, mas pelo nível que temos vindo a ter nas últimas grandes competições, eu acho que 4-12 não é digno de um pódio. O americano... Acho que foi muito lento. Carlos, diz-me uma coisa, o americano ele tem mais 2 irmãos gêmeos, eles são triplets, não são? Triplets, yeah. Exatamente. São todos e nadam todos em Georgia. É engraçado, é uma história engraçada. Eu por acaso já tinha lido sobre eles há uns anos atrás, e eles ainda eram júniores, e agora quando vi ele assim, epá, mas este gajo é o gajo que tem os triplets, são triplets. Yeah. E é engraçado. Sim. Yeah. Trigêmeos, esta prova, dominada pelo seto, do ponto de beginning ao fim. Claro que nos últimos 50 o Jay Lederman continuou depois a ler um pouco de pressão, mas sim, o terceiro lugar é 4-12, um pouco lento. Acho que em 2017 acho que o pódio fechou às voltas de 4-9 ou assim. Mas pronto, um pouco de surpresa foi o outro americano, o Chase, não ter conseguido nem se apurar para a final. Vem confirmar um pouco, não sei se ele está com medo de ser o melhor, não sei o que é que se passou, mas não resultam muito bem esses campeonatos para ele. Espero que volte e faça um update e ver o que é que falhou, mas para voltar ao seu nível. Ele está a treinar onde? Não sabes, Carlos? Ele está... Não faço ideia. Eu acho que já está na Georgia, não é? Isso foi onde ele foi à escola. Não sei se continua lá, se foi para no Arizona State agora, onde está o Michael Phelps e tudo. E a Schmidt também está lá. Yeah. Em tempo, acho que eu queria só dizer que acho que o pódio foi globalmente fraco e o terceiro lugar muito fraco. Em 2007, há mais de 10 anos atrás, o pódio já fechava a 4-9 com o Luca Marin e agora fechou 4-12, que é um tempo. O Luca Marin era aquele dor que a mariposa borrava a cueca. Abria tipo a 1-2. Exatamente, e depois vinha sempre atrás. Sempre ao máximo. Sempre ao máximo. Mas eu achei que foi fraco, mesmo o tempo do 7, 4-8-9 também, mas eu achei que já foi ao final de uma semana cansativa. O gajo fez 4-7 no 7 Ecole, acho eu, mas achei globalmente fraco. O acesso à final também achei que estava muito acessível para os nadadores portugueses, quer para o Vital, quer para um Alexis Santos no seu melhor nível. Ambos têm 4-15, a final fechou 4-15-3, acho eu. O Vital fez um tempo top 16, 4-17, que não é mau, acho que é a segunda melhor marca dele, mas pronto, tenho a certeza absoluta que ele queria os 4-15 pelo menos, e perdeu-se assim ali uma oportunidade também de chegar ali a uma final que estava acessível. E o pódio, não sei o que é que se passou, se calhar a malta hoje em dia está com mais medo de nadar os 400 estilos, é uma das provas mais duras da natação, e a malta já não se mete nessas maluquices e foge para outras provas, mas 4-12 realmente não é um tempo de pódio mundial. Exato. Depois tivemos os 400 estilos femininos. Eu esqueci-me de falar, nos 400 estilos masculinos tivemos a presença do João Vital. Ele que fez 4-17, não foi? 4-17, ficou nos 14º. Uma boa classificação, mas que, como dissemos, estávamos à espera um pouco melhor em termos de resultado de tempo do João Vital. Ele que ainda não conseguiu fazer o mínimo após jogos, mas em termos de classificação, uma boa classificação, mais uma classificação nos 16 melhores do mundo. E está de parabéns. Assim como a Vitória, que nadou os 400 estilos femininos, ficar um pouco longe do seu recorde nacional, que é 4.40, ela fez 4.43. E depois dos bons indicadores que tinha dado aos 200 estilos e 200 brutos, pensei mesmo que fosse conseguir fazer o mínimo pós-jogos.
E ela ficou em 15º, também um lugar no top 16, podemos considerar semifinalista, mais um para Portugal, o que mostra mais uma vez a grande consistência da seleção, mas que em termos de tempo não traduziu em recordes pessoais ou recordes nacionais, infelizmente. Pronto, o João foi, como eu vos disse, esperar o campeonato inteiro, estar fora de casa quase há um mês, esperar o campeonato inteiro para ganhar para nadar os 400 estilos é difícil, não é uma coisa fácil, e acho que sendo a primeira prova importante dele a nível absoluto, ou uma das primeiras a nível absoluto, com este calendário tão longo, pode ter afetado um pouco a preparação dele. Mas sim, ainda tendo uma posição de meia finalista, é olhar um pouco mais por esse lado positivo. A vitória esperava-se um pouco mais, já não é as primeiras andanças nela, já tinha nadado, já se tinha demonstrado que estava em boa forma. Esperava-se um pouco mais em termos do tempo, mas não correu pela melhor maneira. Conseguiu conseguir ali o 14º do mundo, que é fantástico, mas acho que ela estava à espera de bem melhor, pelo menos no tempo que fez. João, tens alguma coisa a dizer? Não, eu acho que pronto, as posições foram melhores do que os tempos. Mais 2 posições top 16 para a seleção portuguesa, acho que foi bom, mas em qualquer um dos dois eu estava à espera de bem melhor. Acho que a Vitória estava em forma suficiente para fazer bem melhor, mas pronto, ela teve um campeonato que eu considero globalmente muito positivo. Só pelos 200 bruços já valia uma nota muito, muito positiva. O Vital acho que teve um bom resultado, normal, a um bom nível, segunda melhor marca da carreira dele, ou a terceira, mas eu tinha depositado muita fé em que ele fizesse o mínimo A já no Mundial, mas não aconteceu, mas acho que não tem que estar chateado. 14º é uma boa classificação, ainda tem agora os nacionais para aproveitar este pico de forma e quem sabe chegar ao mínimo olímpico A. Depois, falando da prova da final dos 400 estilos femininos, a prova foi ganha pela Katin Kozu com 4:30. Em segundo, a chinesa com um crawl muito forte novamente. Ela, depois de 2012 ter feito aquela célebre, os últimos 50 metros, aqueles célebres últimos 50 metros mais rápidos que o Ryan Lochte, a ficar em segundo com 4:32, ela que veio de trás e conseguiu ficar em segundo. E em terceira, japonesa, Owashi, com também 4:32.3. Tempos um pouco também à semelhança da final dos 400 estilos masculinos, também um pouco aquém do que estas nadadoras valem. Eu penso que qualquer uma delas teria condições para nadar abaixo dos 4:30 e pronto, mais uma prova em que não foi uma final muito forte. Exato. Eu tenho que por acaso pôs no Instagram, alguém pôs um post em que a consistência dela nos últimos 5 ou 6 anos que ela tem ganho esta prova nos campeonatos de verão, tanto seja europeus como mundiais, como os Jogos Olímpicos. Só nos Jogos é aquela, claro, que fez um pouco melhor, mas tem sempre tido ali a consistência dos 4:30, 4:29. Mas sim, liderou a prova do princípio ao fim, de uma vitória muito confortável, e é bom ver a chinesa, o que não é muito tradicional deles, terem uma nadadora que é muito boa enquanto mais pequena, enquanto mais nova, e depois parar por quase 4, 5 anos e depois voltar ao máximo. Não se vê isso nunca ou quase nunca nos chineses, Normalmente eles desaparecem depois. Exato. Então esta voltou, está em segundo melhor do mundo, depois uma japonesa em terceiro. Mas foi uma prova um pouco mais, não muito interessante ao meu ver. Os tempos não foram globalmente muito rápidos. Acho que aqui o mais importante de assinalar é mesmo o regresso da Ye Wen a bons tempos e uma medalha de prata nos 400 estilos. Ela que também ganhou medalha de prata nos 200 estilos e parece estar aqui de volta, portanto, cuidado com ela. Ela já foi fortíssima em 2012 quando tinha 16 anos. Vamos ver se ela não apronta outra vez e consegue fazer em Tóquio o comeback dos comebacks. Era engraçado. Por acaso era. Depois tivemos esta estafeta de 400 estilos masculina, para mim uma surpresa
foi ganha pela Grã-Bretanha com o novo recorde da Europa, 3:28:10. O segundo lugar foi para os Estados Unidos, que pensava que era o grande favorito com 3:28:45, e em terceira a Rússia com 3:28:81. Esta prova teve um excelente tempo, o tempo mais rápido sempre do Duncan Scott, no parcial de livres com 46:14, que é uma coisa fenomenal. Ele que veio de trás, o Nathan Adrian que acabou a 47:6, um pouco fraco para o nível do Nathan Adrian, mas o Duncan Scott nadou com o motor. Vendo os parciais da Grã-Bretanha, eles nem têm parciais muito fortes. 53:9 a abrir a costas, o próprio o Adam Peaty, mas o Adam Peaty fez 57:2, e um nadador que na prova individual faz 56, fazer na estafeta 57:2 não é também assim uma... Pronto, comparar com os para outros ele nadadores. não é, mas comparativamente comparado Sim. com os outros é um parcial de loucos. O James Guy faz 58 e depois o Duncan Scott 46, um tempo fenomenal. Ele que para o nadador de 200 e de 100 passa muito forte também, ele passou 21:8 aos pés. Uma coisa ridícula. Yeah. E pronto, acho que foi uma grande surpresa. O Caleb Dressel mandou 49:2 a mariposa. E acho que estes são os tempos que ficam a reter desta final, os highlights. Yeah. Não, foi eu acho que foi uma prova. Vai tu, Carlos, vai tu. Não, mas foi uma prova interessante de ver, foi muito competitiva do início ao fim. Fiquei um pouco, tirando, sem dizer o que tu já disseste, Agostinho, fiquei um pouco curioso do porquê deles porem United States pôr o Nathan Adrian e não pôr o Zach Apple a fechar a estafeta. Ele que tinha feito 46 na 4% crawl. Se calhar foi isso que faltou. Eu acho que não fazia muita diferença, porque a fechada, quem fecha a 46.1 fecha a 46.0, mas especialmente vindo de trás. Mas sim, uma surpresa os ingleses ganharem esta estafeta, mas se reparares, acho que tirando os 50.8, e mesmo o percurso de costas deles também, acho que esse foi então o mais fraco. Mas sim, uma estafeta, fica aqui um pouco de competição que se espera para os Jogos Olímpicos e ver o que é que se vai conseguir. Também acho que... Deixa-me só, Carlos, eu queria comentar com os nossos ouvintes o vídeo que me enviaste do Caleb Dressel a render e a bater na cabeça do árbitro. Foi o Piri. O Pity, desculpa, foi o Pity. Yeah, o Pity é que bateu com o braço a dar aquela abraçada para entrar na água, bateu com o braço na cabeça do árbitro, e o árbitro tinha óculos, até perdeu os óculos dentro da água e não sei o quê. Lindo. João, desculpa. Olha, eu acho que em relação a esta prova, acho que houve muito mérito, obviamente, da Grã-Bretanha, mas também houve algum demérito dos Estados Unidos em duas coisas. A primeira foi o Ryan Murphy abrir a 52.9, acho que é um tempo péssimo para ele, e comprometeu logo ali um bocadinho o avanço que os Estados Unidos ia ter, porque a Grã-Bretanha é péssima nos 100 costas, 53.9, mas é muito forte nos 100 bruços com o Pity. E depois não percebi bem a escolha do Nathan Adrian em vez do Zach Apple. Mas pronto, lá está, eles tinham uma diferença de 2 décimos, o Nathan Adrian tinha fechado a 47.0, 4% crawl, e o Zach Apple tinha feito 46.8. Acho que talvez tenha sido para premiar um bocadinho aquilo que é a carreira toda do Nathan Adrian, ele que já estão habituado a fechar esta estafeta para o ouro nas outras grandes competições todas desde 2013, e talvez tenha sido por aí, mas aqui acho que lhes custou um bocadinho a medalha de ouro, como o mau percurso do Ryan Murphy. Acho que os Estados Unidos continuam a ser favorito para os Jogos, mas perdeu aquela aura de invencibilidade com um grande tempo da Grã-Bretanha, que é recorde europeu, e se vocês pensarem que abriram com 53.95 a costas, a margem de progressão que eles têm ainda é grande. Portanto, cuidado com eles também para os Jogos Olímpicos no próximo ano. Eu acho que também é de referir que... já não sei o que é de referir.
atenção que a Rússia também fez bom tempo. Hein? A Rússia acho que terminou no mesmo segundo que os Estados Unidos e que a Grã-Bretanha, em 3:28 também. Portanto, já sei o que é de referir. O Zach Apple, ele ontem acabou, ele fez a estafeta mista também. E ele fez 47-3 ou 47-4 e se calhar foi por aí que eles jogaram, porque o Nathan Eder tinha feito os 47-0 e se calhar foi por aí que eles pegaram e foi por aí que eles decidiram. Ok. Digo eu, tem lógica. Tem lógica. Passando para os 4 de 100 estilos femininos, prova muito boa também. Os Estados Unidos abrem com um novo recorde do mundo da Regan Smith, como já tinha dito anteriormente, com 57-57 aos 100 costas, uma prova fenomenal. Ela praticamente ganha a prova ali, ou dá o avanço que elas precisavam ali. A Lily King faz um 4-8, a Dália faz 56-1 e a Simone Manuel 51-8. Pronto, não deram hipótese nenhuma à Austrália, que ficou 3 segundos atrás, e ao Canadá também ficou 3 segundos atrás, muito próximo, foi ao toque entre o Canadá e a Austrália. Kate Campbell mais uma vez a fechar a 51. Lá está, aquela conversa que tivemos, mas foi indiscutível esta vitória e a Regan Smith um grande tempo. Ganharam com autoridade, estabeleceram um novo recorde mundial, tanto nos 100 costas como na estafeta, com uma grande marca. Eu acho que o avanço que a Regan Smith deu foi espetacular e aqui os Estados Unidos a não cometer o erro de meter outra nadadora nos 100 costas, porque a Regan Smith não participou no 100, porque não se tinha apurado no 100, mas como estava num estado de forma tão bom, com aquilo que tinha demonstrado aos 200, eles meteram-na no 100, não cometeram o mesmo erro que me fizeram nos 4x200 crawl masculinos, em que não quiseram, na minha opinião, um erro, não quiseram meter o Dressel. Aqui a Regan Smith foi determinante, os Estados Unidos com parciais nos outros 3 estilos muito equilibrados, chegam justamente ao recorde mundial, vencem com autoridade, e normalmente são outra vez as 3 equipas do costume a ir ao pódio, Estados Unidos, Austrália e Canadá. Exato. É interessante ver tantas questões a virem do USA que estão novinhas, como a Missy também veio, tinha 16 ou 17 anos, a Regan agora com 17, ficam outra vez tocar no ponto de estou muito interessado em ver o que é que ela vai fazer, se vai continuar com o treinador dela, se vai mudar para o college, para Stanford, que pronto, como está, a equipa vencedora não se mexe, mas ver o que é que ela vai fazer. Eu espero que ela não seja como a Missy Franklin e vá já para Pro. Olha, a Missy ainda andou no NCAA, 1 ano ou 2 anos. Pois, eu acho que a Missy fez mal. Esperas que ela vá logo para Pro. Espero que ela vá já para Pro. Ela, com os tempos que está a fazer, com os resultados, eu acho que devia ir já para Pro. E manter-se na equipa que está. Mas a cultura aqui é muito NCAA. Tu desde pequenino, tu sonhas ir para uma equipa no NCAA e ganhares o NCAA. Mas é curioso, vai ser curioso ver o que é que ela faz. Posto isto, foi a nossa última prova, os 400 estilos feminino. Vamos fazer agora aqui o nosso... Vamos recapitular quem ganhou o nosso jogo das apostas. Tenho a dizer que foi o João Gigante, com 16 apostas. 16 apostas corretas. Eu fiquei em segundo com 15 e o Carlos com 14. Foi muito renhido. Foi muito renhido, Mas foi engraçado e também nos divertimos. Foi giro. A ver se da próxima vez... Pensei mesmo que tinha posto a ler os ingleses na 4 sem estilo. Por acaso tiveste... Até festejei e tudo, pá. Tive que ir ouvir outra vez o episódio para confirmar. Sabes quando tu disseste que tinhas metido os ingleses, eu por acaso na minha cabeça achei que tu também tinhas metido os ingleses. Não, mas podem ir ouvir, está gravada. Não, mas eu confio. E mesmo assim ainda ficavas a um ponto. Ainda ficava a um ponto do rei. Rei gigante. É verdade. Vamos passar ao resumo, à conclusão. Vamos começar a nível internacional. Para mim houve 2 grandes destaques. Foi o Caleb Dressel, que ganhou 8 medalhas. Um pouco com a felicidade de agora haver estafetas também mistas, que ajuda um pouco a ganhar umas medalhas extra.
Mas eu acho que ele bateu o recorde de maior número de medalhas no Campeonato do Mundo com 8. Para além dos seus recordes do mundo, ele fulminou os 100 mariposa, fez um grande tempo aos 100 livres, aos 50 livres também fez um grande tempo. E foi sem dúvida para mim a nível masculino. E as estafetas? As estafetas foi a grande figura a nível masculino. E ele que também, entretanto, foi designado nadador masculino do meeting do Campeonato do Mundo. Depois tivemos, para mim, para mim, não concordo muito com a nadadora do meeting, que foi a Sarah Sjöström. Mas depois já estive a ler um pouco e eles só contam as provas individuais. Para mim, a nadadora do meeting foi a Simone Manuel, que ganhou também 7 medalhas, peço desculpa. E ganhou em nível individual, ganhou os 50 e os 100. Para mim foi a figura da parte feminina, mas como ganhou também muitas medalhas nas estafetas, pronto, não contou para a pontuação de atleta feminina do meeting. Houve a nível... Eu não consegui encontrar um medalheiro só da natação. Eu acho que ganhou os Estados Unidos e em segunda a Austrália. Ganhou. Exatamente. Só encontro o total de todas as disciplinas. E a China ganhou. Ok. Ganhou a China com 15 medalhas de ouro. E acho que os Estados Unidos também tiveram 15 medalhas de ouro. Mas há bocado viu da natação, mas alguns agora não sei de cor, mas os Estados Unidos acho que ganhou 14 medalhas de ouro, 27 no total. E em segundo ficou a Austrália com 5 ou 6 medalhas de ouro. E umas 15 ou 16 no total. No total está a China com 16 medalhas de ouro, 30 no total. Em segundo os Estados Unidos com 15, 36 no total. Mas isso é todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Eu estava a dizer da natação pura só. Ok. E em terceiro tinha ficado a Hungria com 4 medalhas de ouro. E em quarto ficou... Já não me lembro se foi Itália ou coisa desse género. Eu acho que a reter fica os Estados Unidos, uma participação não tão conseguida, ainda que com alguns nadadores em excelente nível, como falamos do Caleb Dressel e a Regan Smith. Depois temos a Austrália, que volta a ter um grande nível, volta a ser uma potência, a chegar muito próximo dos Estados Unidos. E como o Carlos já tinha falado, e volta a falar, a Itália, a Hungria também com muitas medalhas. A França não tão bem, já não é aquela potência europeia que era há uns anos atrás. Estão numa fase de reformação de uma equipa com muitos atletas jovens. Mas pronto, basicamente a nível internacional acho que é isto. Não sei o que é que vocês acham. Os meus destaques a nível internacional, eu vou dizer que no masculino obviamente tem que dar o destaque a Caleb Dressel, mas queria acrescentar o Milak. Porque mas tens que meter o vídeo desta parte. Mas estava a dizer, Caleb Dressel em primeiro, pelo meu destaque masculino, juntamente com o Milak. Não consigo, aquela prova realmente é de outro mundo. E o destaque feminino, para mim, eu acho que a nadadora do meeting não é muito justo ser a Sjöström, apesar de perceber qual é que é a classificação que a FINA usa. Mas para mim a nadadora do campeonato é a Regan Smith, porque acho que bateu recordes de uma maneira absolutamente absurda. Prova dos campeonatos, vou dar os 100 crawl masculinos. Achei que foi de incendiar mesmo a piscina. E prova feminina dos campeonatos, acho que os 200 costas da Regan Smith foi também uma loucura. De resto, seleções que me surpreenderam, Itália. E nadadores também que me surpreenderam sem ser estes destaques. Federica Pellegrini, aos 200 crawl, pela sua longevidade e pela 8ª medalha consecutiva nesta prova. Exato. Não, eu também sou de acordo. Eu por acaso gostei de ver como a América deu a volta por cima nos últimos 3-4 dias do campeonato, depois daquele começo um pouco mais fraco. Para mim, o empate vai ser na nadadora do meeting. Para mim, vai para tanto como a Simone como a Regan, merecem a Simone. Não só pelo que ela fez em ser a primeira mulher a ganhar 7 medalhas, claro que ajuda a ter o Mixed Relays, mas aquelas ganhar assim do nada que ela costuma fazer é incrível. O campeonato
para os rapazes é o Caleb à distância. Eu acho que sim, o milagre foi incrível o que ele bateu, mas o Caleb fez isso e mais outro. Por isso, acho que isso foi muito giro de ver. A prova dos campeonatos para mim, claro que vai ser os Gigantes Bruços. Emoção até ao final. E foi uma prova muito boa de ver, com o recorde do mundo, que o Schenkel não teve, acho eu. Mas sim, Itália surpreendeu, a Austrália está a começar a ser o que era, e foi ver também ver países que não tão habitualmente estão nas finais, que acho que teve um nadador do Azerbaijão nos 400 kg masculinos, então é sempre bom ter esses países um pouco mais pequenos ou não tão conhecidos pela natação entrarem nestas finais, mas assim ao todo foi um campeonato muito engraçado, muito bom de ver, e ainda cria mais expectativa para os Jogos Olímpicos. Com muito drama também. Muito drama realmente. Também eu esqueci-me, e acho que também poderíamos mencionar o Adam Peaty, o 56, a primeira vez com o nadador baixa dos 57. Eu acho que também foi um nadador que se apresentou num grande nível. E esqueci-me de mencionar também uma seleção que está a subir muito, sobretudo a nível feminino, no Canadá. Tem nadadoras muito fortes. Ganhou o Shea Mariposa, a McNeil, ganhou o Shane Costas, a Kelly Mace, apesar de agora com a Regan Smith. Fez um segundo melhor que é. Tem uma equipa tem uma nadadora dos 200 bruços que vai ao pódio, não é? A Pico não foi ao pódio. Foi ao pódio e vão ao pódio em todas as estafetas, basicamente elas. Portanto, o Canadá também está a demonstrar, sobretudo a nível feminino, que está com uma grande estafeta, uma grande seleção. E eu acho que também é de mencionar. A nível nacional, podemos resumir que foi para mim foi, e apesar de termos as expectativas muito altas, nós fizemos aqui a previsão há uns meses e estávamos com umas expectativas muito altas, e se calhar isso também depois deu, se calhar, a sensação que não foi um Mundial muito bem conseguido, mas eu acho que foi um Mundial muito bem conseguido. Tivemos 7 classificações top 16, ou seja, tivemos 7 meios finais, uma coisa que era inconcebível há uns anos atrás, e sobretudo feito por 6 nadadores diferentes. Nós tínhamos sempre 1 ou 2 nadadores de nível top 16, mas nunca tivemos uma seleção em que mais de metade dos nadadores fizessem meios finais ou classificações de meios finais, e isso mais uma vez só demonstra o nível que Portugal está agora. Está num patamar muito diferente de há uns anos atrás. Claro que ficamos um pouco desiludidos dos nossos nadadores não terem feito tantos recordes nacionais ou tantos recordes pessoais, que se tivessem feito teria dado melhores classificações e mais finais, as finais que tantos desejávamos. Mas se formos bem a ver, a nível internacional também houve muitos nadadores que não tiveram sequer próximo dos seus recordes pessoais e dos seus recordes mundiais, e se calhar houve outros fatores que não sei se a piscina era muito rápido ou não. Claro que vamos sempre ter o exemplo dos nadadores que bateram recordes mundiais, mas se calhar houve alguns fatores que influenciaram estes tempos não tão bons, mas que em termos de classificação não, temos que dar os parabéns a todos os nossos nadadores, porque eu acho que foi uma seleção muito forte, e para mim foi a seleção mais forte sempre num campeonato do mundo. Não, eu sou da mesma opinião. Acho que fomos um pouco ambiciosos no início, mas eu acho que em termos de resultados, tirando os tempos, acho que em termos de resultados foi a melhor seleção que já alguma vez esteve numa prova internacional absoluta, o que fica o que é um balanço muito positivo. Há coisas a melhorar, como há sempre, mas já dá um pouco mais estaleca, já dá um pouco mais de informação sobre o que é que eles têm que fazer e o que é que se tem que melhorar, o que é bom, porque ainda tem um ano para, a maior parte deles ainda tem um ano para até aos Jogos Olímpicos. Para mim, a nadadora dos campeonatos da nossa seleção vai para a vitória com os 200 bruços, a escassos centésimos para os Jogos Olímpicos. Mas pronto, há pontos altos e pontos baixos. Acho que
pensar um pouco nos pontos mais baixos, agora que já está tudo fechado. Ainda tem os nacionais, não sei em condição é que eles em condição é que eles vão chegar lá, com a viagem ter sido tão prolongada, mas é de esperar e ver o que é que acontece. Pá, acho que sim, olha, acho que o balanço, eu acho que se deve dar nota positiva à nossa seleção. Fizeram 7 posições de meia-final, que acho que é excelente. Do passado recente, só me lembro de em Budapeste termos tido uma participação semelhante. Acresce, pronto, em Budapeste tivemos mais recordes nacionais do que aqui. Aqui acho que a nadadora dos campeonatos foi mesmo uma vitória, superou-se muito aos 200 bruços. Não é possível sempre nós melhorarmos sempre os nossos recordes pessoais, recordes nacionais. Infelizmente não houve tantos recordes nacionais como ambicionaríamos e nem mínimos olímpicos como nós queríamos. Mas 7 posições top 16 vêm validar os objetivos que a seleção nacional tinha à partida para estes campeonatos, que era 5 posições top 16. E eu acho que eles podem pegar nesta prestação e perceber o que é que correu melhor, o que é que correu pior. Os campeonatos vão ser na mesma zona geográfica, os Jogos Olímpicos vão ser na mesma zona geográfica que foram estes mundiais e, portanto, a Federação também pode tentar perceber o que é que se pode melhorar para eventualmente tirar um melhor resultado depois em Tóquio. Mas acho que, mesmo assim, acho que os nossos treinadores estão todos de parabéns e tenho alguma curiosidade para ver como é que eles vão reagir nos nacionais, tendo em conta que os nacionais começam já na quinta-feira e eles só devem viajar amanhã e tem uma diferença horária de 7 a 8 horas para a Madeira. Portanto, vamos ver como é que eles reagem, mas não ponho de parte que um ou outro consiga superar as marcas que fez aqui neste Mundial, e acho que devem ir com essa atitude para os nacionais, porque é mais uma oportunidade de fazer os mínimos e quem sabe despachar já essa qualificação olímpica. Sim, e para mim a comparação também que eu vejo é que a evolução de natação em Portugal é tremenda até desde quando eu desisti. Eu lembro-me de ir a campeonatos mundiais e campeonatos europeus e nós vemos para a start list e ver que o top 16 nós tínhamos que bater recordes nacionais ou estar em cima dos recordes nacionais para ir para ficar em top 16. Hoje em dia tivemos atletas que nem os recordes pessoais fizeram e foram para top 16, o que é um ponto positivo. Claro que não se quer, claro que se quer sempre melhorar e quer sempre fazer melhor, mas eu acho que isso é muito positivo para o nosso país, que não estamos a bater os nossos recordes pessoais. Claro que isso não queremos que seja o trend, né? Mas mesmo assim conseguimos disputar meias finais e ficar perto de finais. Na verdade, demonstra que aumentámos o nosso nível na natação portuguesa e isso também é dar algum conforto, não é? Mas acho que a linha de pensamento tem mesmo de ser que bater recordes nacionais, e tenho a certeza que eles querem isso e que vão já tentar isso na próxima grande competição. E pelo que percebi, houve alguns nadadores, por exemplo a Catarina Monteiro e o Gabriel, tiveram alguns problemas na sua preparação nestes últimos meses. Também pode ter tido alguma influência não terem conseguido nadar no seu melhor. Mas foi o que o Carlos disse, e eu já tinha dito isto no último episódio. Eu acho que é muito, muito positivo os nadadores estarem num nível em que se podem dar ao luxo de não bater os seus recordes pessoais e conseguirem na mesma fazer uma meia final. Mas como o Carlos disse, claro que temos, nestas provas de topo, temos de estar sempre ao nosso melhor nível. Eu acredito que eles fizeram tudo para o conseguirem, para estarem ao seu melhor nível. Eu tenho a certeza absoluta que eles deram o seu melhor. Não houve nenhum nadador que não desse o seu melhor. Claro, e estão todos de parabéns. Estou muito orgulhoso desta seleção e esperemos que para o ano consigam estar ainda melhor ter melhores resultados nos Jogos Olímpicos do que tiveram neste Mundial. Claro. Se chegarmos aos Jogos Olímpicos em Tóquio e tivermos a falar de 7 posições de meia-final, quão irreal acham isso comparando com os últimos Jogos Olímpicos da nossa altura, em que ninguém conseguia fazer top 16, em que o Alexis fez no Rio e já não acontecia desde 1984 ou uma coisa assim. Portanto, se chegarmos a Tóquio e tivermos 7 posições de meia-final, eu sou o primeiro a fazer logo uma vénia e dar a aplaudir, porque esta seleção realmente tem capacidade para isso. Eu acho que não me admirava nada que fosse isso que acontecesse já para o ano.
Vamos agora só acabar o nosso podcast com algumas notícias. O Carlos, por exemplo, tinha-nos falado no último episódio que tinha havido a notícia de uma discoteca que tinha caído o telhado, ou tinha um dos andares desabou, e estavam presentes alguns atletas que tinham participado no campeonato do mundo. Já há mais algumas notícias. Houve, por exemplo, jogadores de polo aquático dos Estados Unidos que fizeram parte das pessoas que está-me a faltar a palavra. Ficaram lesionadas. Feridas. Um dos jogadores de polo partiu uma perna, por exemplo. Houve 2 mortes, mas nenhum deles era dos presentes no Campeonato do Mundo. É uma notícia algo triste, sobretudo porque os nadadores e os atletas, depois de tantos meses de treino, eles normalmente vão nos últimos dias, depois da competição acabar, também precisam se divertir um pouco e desanuviar, e era o que eles estavam a fazer nesse momento, e é triste isto acontecer. Ainda bem que foram só uma perna partida e nada mais grave aconteceu. E depois pegando em libertar-se depois de uma grande competição, temos aqui uma notícia do nadador húngaro, o Tamás Kenderesi. Um pouco menos feliz. Um pouco menos feliz, exato. O nadador húngaro que foi medalhado nos Jogos Olímpicos do Rio, e foi finalista nestes mundiais, não estou em erro, aos dentes de mariposa. Sim. Ele que foi está mesmo a falar. Acusado. Ele que foi acusado de assédio sexual. Não sabemos ainda muito bem os detalhes, mas ele vai ter que ficar 10 dias na Coreia por ter que fazer parte de uma investigação. Não há muitos detalhes. Eu sei que ele diz que é inocente e é ridículo estarem a incriminá-lo desta maneira, mas é uma notícia menos feliz. Não sei o que é que realmente se passou, só ele sabe, ou os seus colegas. Exato. Mas sim, é uma notícia que eu nunca tinha ouvido. Ele disse que tinha ido à casa de banho e quando voltou, acho que o clube que ele tinha lá as dancers, né? E disse que quando voltou que sim, que passou um pouco perto de uma dançarina e que tocou no buttocks, no cu dela, basicamente, mas só assim de passagem, não para tentar fazer nada de mais. Supostamente as autoridades coreanas têm o vídeo, e ele diz que então, se eles têm o vídeo, ele diz que está muito confortável porque vão ver então que ele não fez nada de mais. E pronto, agora é esperar, como tu disseste, vai ter que ficar lá 10 dias. Espero que não tenha que ir para a prisão ou nada disso, que possa ficar no hotel, mas pronto, é continuar a ver o que é que se passa. Às vezes essa malta quando vai para fora, esquece que nesses países desse lado geográfico do mundo, não é? Da Ásia, que as leis são um bocadinho diferentes da Europa, o tipo de comportamento é um bocadinho diferente da Europa, e que se calhar, eu não sei o comportamento que ele teve, se foi aceitável ou não, mas espero que ele esteja inocente, porque se não tiver, depois vai ser uma carga de trabalhos, pode ir preso. Mancha o seu nome, mancha ali um pouco que é o nome da seleção húngara, e é uma chatice para todos. Agora percebo que seja extremamente desconfortável para ele agora ter que ficar mais 10 dias no país a ser acusado de um crime se não o tiver realmente cometido, não é? Que a verdade venha de cima. Eu acho que vai ser preocupante a after party desta competição na Coreia, num país tão estrito e em que eles não dão muita margem para desrespeitar. Mas é que a Coreia não é Europa, meu. Exatamente. E todos nós sabemos como é que é uma after party destas, e por acaso até estou com medo de amanhã abrir o site das notícias. Esperemos que toda a gente se porte bem, mas é um bocado complicado nestas festas. After party. Isso havia no meu tempo? Não me lembro. Se havia after party. Não. Era só algumas seleções que nós ficámos sempre no hotel. Tinhas de ter convite. Tínhamos de ter convite dos fixes. Uma última notícia, e pegando mais uma vez, eu não quero estar muito a bater no ceguinho,
Mas para dar um exemplo ao Sun Yang, não sei se sabem, houve uma nadadora australiana que ia participar nos 50 livros, se não estou em erro, a China Jack. Ela testou positivo um mês antes do Mundial. E entretanto, como tinha um caso pendente e não sabia muito bem como é que iria proceder, ela decidiu sair da seleção. E eu acho que isto é um exemplo que o Sun Yang devia ter seguido. Claro que não é a mesma... Não são nadadores com a mesma qualidade ou com a mesma visibilidade, mas eu acho que foi um bom exemplo e que mais o Sun Yang, por exemplo, devia ter seguido. Exato. Aqui, eu também acho que sim, é só fazer uma correção. Ela ia nadar os 200 crawl, acho eu, e os 4 por 200 e os 4 por 100. Ela que, na altura, lembro-me de nós estarmos a comentar isto no podcast, tinha sido muito estranho ela ter abandonado o Mundial sem dar explicações, e agora vi, pronto, ao de cima que tanto a amostra A como a amostra B de um controle antidoping que ela fez em julho, veio positivo para uma substância que eu agora não me lembro de cor qual é que foi. E ela em decisão com a seleção australiana, depois de ter sido notificada, acho que ainda esperaram uma semana, ainda foi para o Mundial e depois decidiram sair até que o processo resolvesse. Aqui ela está numa situação um bocadinho ainda mais precária, uma vez que as amostras dela já vieram as duas positivas, não é? O Sun Yang ainda tem supostamente aquele falso alibi, digamos, de o controlador tinha um fanboy comigo a tirar fotos, por isso é que eu parti as amostras. Ela aqui já foi basicamente, acusou mesmo de doping e não tem volta a dar, não é? Tem tanto a amostra A como a amostra B tem a presença da substância, mas eu acho que a atitude foi de louvar, de sair, não arrastar no fundo a possibilidade de vir a ganhar uma medalha com as colegas de equipa, numa estafeta, por exemplo, e depois serem retiradas as medalhas mais tarde, por ela ter que ser desclassificada por este controle positivo. Exato. Acho que foi dentro de um aspecto negativo, acho que tiramos um pouco da positiva do lado dela ser upfront com o problema, e então atacarem logo isto desde o início, e nem que tenha sido por motivos, como todos alegam, que não sabiam o que é que estavam a tomar supostamente, tomou positivo e tomou logo as consequências em se retirar da equipa, que é para... Porque, como nós dizemos, não é, tu não estás a tirar, e tipo o Sun Yang, se for então banido, ele não é tanto pelos tempos ou pelas provas, é mais pela emoção que ele está e a experiência que ele está a tirar aos outros nadadores. Exatamente. Então acho que a posição que a League tomou, League Russell, acho que foi uma posição correta, e a Austrália, sendo um país que leva a natação muito a sério, também não esperava nada de diferente deles. O Mac Horton também comentou, e acho que pronto, ele disse que estava triste em que isso tinha acontecido, mas que estava contente da maneira que a seleção dele lidou com esta situação. Malta, chegamos ao fim do nosso especial mundial, com muita pena minha. Foi realmente muito divertido e gostei imenso de partilhar estes 4 episódios convosco. Obrigaram-me a ver natação de uma maneira que já não via há 2 ou 3 anos. E estou muito contente porque voltou-me a dar alguma motivação para recomeçar a nadar um pouquinho. O outro dia já fiz 1000 metros, já estou a comeback. Não me deu nada disso. A mim também não me deu nada disso. Não me deu nada disso. Não se preocupem que a mim deu-me para ficar mais tempo no sofá a ver provas. Queria também agradecer aos nossos ouvintes pelo apoio e por terem ouvido e terem feito as vossas perguntas, e foi um feedback muito positivo. Peço desculpa mais uma vez pelo primeiro live stream não ter corrido tão bem. Mas pedia que continuassem a subscrever no nosso canal do YouTube, fazerem like na nossa página do Facebook, para ajudar a expandir um pouco o podcast e a fazer chegar a mais gente. Também partilhem os episódios, eu acho que é importante para conseguirmos mais ouvintes, audiência. E mais audiência, exato. Muito obrigado aos dois, foi excelente, gostei muito, espero que partilhem da mesma opinião, mas eu gostei muito e diverti-me imenso.
foi muito divertido, foi muito fixe. Obrigado pelo convite. Foi bom estar aqui com vocês a comentar um pouco daquilo que é o desporto que nós amamos, não é? E também fico à espera do troféu, de ter ganho as apostas todas. Fico à espera que vocês me mandem o troféu de primeiro lugar. Eu já sei o que é que te vou dar. Acho que vais. Para eu ao Algarve, vou pagar uns copos. Vai ser o troféu. Tá, Vais justo, parece-me ganhar justo. vais ganhar um ano de subscrição por free no canal do Agostinho. Yeah. É de bola para ti. É de bola. Vídeos à borla. Exato. Não, mas para mim foi divertido, como vocês os dois disseram também. Acho que deu-me um pouco mais de querer ver os campeonatos. Eu acho que se não tivesse a fazer isso, eu acho que só olhava para os resultados no final do dia. Enquanto eu assim tentei ver o mais possível os finais, a parte da tarde, o que me deu, que foi muito divertido. E obrigado, Agostinho, pelo convite, e tudo bom, e subscrevam, e se alguns ouvintes tiverem críticas positivas, negativas, por favor digam-nos, Claro. para nós tentarmos melhorar um pouco a dinâmica do programa, ou se estiver muito longo ou muito curto. Deixem as vossas críticas no Facebook. Obrigado a todos, boa noite e até à próxima. Um abraço, malta. Boa noite. Obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.